Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente inicia a série de oficinas, tá? Método científico e vacina. Ministrada pelos bolsistas, uma parceria entre a Universidade Federal e o Colégio Júlio de Castilhos, através do projeto PIBID, tá? PIBID URGS, Física e Filosofia. Não esqueçam de entre a apresentação, vai ser posto o link para fazer a inscrição para se obter o certificado e ainda a presença dos participantes. Então, será com a Larissa, o Pedro, tá? Que são bolsistas do PIB de Física e Filosofia. Estão também aqui a professora Inária, que é a coordenadora de filosofia, e a professora Teca, que é coordenadora da física. Podemos começar, pessoal? Sim. Entregue a você. Então, bom dia, pessoal. Como já falado pela professora Márcia, eu sou o Pedro, do PIB de Filosofia, e hoje a gente vai apresentar a nossa primeira parte da oficina, que é a vacina através dos séculos, que a gente vai contar um pouco da história da vacina. Daí eu só vou esperar a minha colega, se puder, abrir o slide ali rapidinho. Já vou. Daí eu só quero começar primeiro fazendo uma distinção para evitar problemas durante o trabalho, que é a diferença entre pandemia e epidemia. Que a epidemia é o aumento anormal do número de pessoas contaminadas por uma doença numa região determinada, enquanto a pandemia é uma epidemia, só que numa escala geograficamente maior. Então, uma pandemia que se espalhou saindo do local de origem. Eu falo isso porque eu vou falar, por exemplo, da varíola como uma pandemia, mas a gente tem conhecimentos da varíola, por exemplo, antes de Cristo, teve, por exemplo, a epidemia da varíola japonesa, que é considerado hoje em dia que era varíola, mas não é considerado dentro da pandemia, e sim como uma epidemia separada por conta dessa diferença que eu disse. Então, pode passar. Daí agora eu deixo ali o link para vocês, eu peço para alguém do grupo, se puder, colocar o link ali embaixo. Vocês podem ir colocando perguntas, esse link é para vocês ir colocando perguntas de acordo com o que eu falo, e no final eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma pergunta e daí eu soluciono elas, justamente para também poupar tempo. Então, primeiramente, só esperar um minutinho, vou colocar o slide. Então, agora eu vou falar justamente da linha do tempo das pandemias. Claro, eu não coloquei todas as pandemias aqui, eu coloquei as principais, e eu dei justamente mais contexto. Os que eu mais vou falar são as mais antigas também, que é justamente para a gente fazer uma relação de hoje em dia com antigamente. Então, pode passar, por favor, Larissa. Então, agora eu vou falar primeiramente da peste antonina, que ela é considerada, então, a primeira pandemia em si. Ela aconteceu entre 165 e 180 depois de Cristo e matou mais ou menos 5 milhões de pessoas. Então, ela aconteceu durante o império do Marco Aurélio Antoninus, justamente por isso que tem esse nome da peste antonina. E os relatos que a gente mais tem hoje em dia é de Galeno de Pérgamo, que ele era um médico grego, e a partir dos relatos dele, que ele relatou sintomas de sede, repulsa, alimento, cansaço, e as lesões vermelhas na pele, que seriam aquelas feridinhas, as pústulas, que hoje em dia a gente sabe que é a varíola que causa. Então, a partir disso, a gente acredita que foi um surto de varíola também que teve. Então, causou uma baita crise no Império Romano, e as causas para proliferação em massa são por conta são duas especulações, na verdade. Entre as tropas romanas que estavam instaladas na Mesopotâmia e de lá teriam trazido o vírus, ou a partir do abastecimento de alimentos que vinha do Egito. Então, muitas pessoas também acreditavam que vinha a partir do alimento contaminado, né? E essa pandemia, então, ela causou mais ou menos 2.000 mortes por dia, que a gente que para nós hoje já é um número bem grande, a gente imagina para a época deles, né? A quantidade de pessoas que tinham. Então, a próxima é a peste de Cipriano, que ela tem esse nome por conta do bispo São Cipriano, que é os primeiros relatos que a gente tem são desse bispo. Ela aconteceu em 248 e 266 a.C., ela matou mais ou menos 150 mil pessoas.
A gente acredita que ela surgiu no Egito e ela se espalhou rapidamente daí pela Itália e pela Grécia. Ela então enfraqueceu o governo e o exército e provocou o fortalecimento do cristianismo. Eu peço, Larissa, se tu puder clicar em cima do nome da peste de Cipriano, que eu tenho um... Então, eu vou ler a primeira parte, que eu quero só falar uma coisa, daí se vocês tiverem interesse podem printar ou ler o resto, justamente também por conta do tempo, tá? Então, essa é justamente uma escrita de São Cipriano, que foi reproduzida por De Ferrari, de 2007, e ela fala: a morte não deve ser temida, mas bem recebida. A praga não é um mal inesperado, pois foi profetizado como sinal da vinda do reino de Deus com sua felicidade eterna. A vida é uma série de batalhas contra as forças do diabo, a morte é a liberação dessa constante luta. A relutância em morte mostra o amor pelas alegrias mundanas e pouca confiança nas escrituras ou na providência de Deus. Então, eu trouxe relato, além dele ser interessante, também para denotar essa parte de como que eles lidavam com isso, né? Tipo, na questão de, para eles não ficarem desesperados, né? Por exemplo, nessa questão. Então, eles justamente atrelavam ao conhecido deles, ao que era mais conhecido, e que, no caso, provavelmente foi um grande aliado para poder combater, né? Tipo, combater a depressão, por assim dizer. Que, como eu disse, foi enfraquecer o governo, enfraquecer o exército em geral. Então, foi um período de crise também na Grécia e na Itália. Então, pode clicar ali na flechinha e voltar lá, Leissa. Daí agora eu vou falar sobre a praga de Justiniano, que aconteceu entre 541 a 750 depois de Cristo também. Causou 50 milhões de mortes e isso equivale mais ou menos a 26% da população mundial naquela época. Então, ela se espalhou rapidamente pelos países asiáticos e europeus e ocorreu no Império Bizantino durante o Império de Justiniano I, e também por isso que tem esse nome. Ela chegou a causar, então, 10 mil mortes na Constantinopla, onde hoje a gente chama Istambul, e possivelmente, então, era a peste bubônica, que depois eu vou falar também, o próximo, que é sobre a peste negra. Então, é a nossa já conhecida peste bubônica, que veio através de ratos e pulgas, porque, obviamente, não tinha saneamento naquela época, né, para poder lidar com isso. Então, causava febres, dor de cabeça e vômitos, e pode clicar ali de novo, Alice, que tem daí um relato sobre justamente os sintomas dela. Daí, subitamente, os doentes apresentam febre ligeira, passando um dia ou mais, surge um bubão em ambas as regiões, inguinal e axilar, ou em outras partes do corpo. A partir daí, há diferenças individuais. Alguns entram em alguns entram em coma, outros em delírio, alguns morrem logo, outros depois de muitos dias, e os corpos de alguns mostram bolhas negras do tamanho de uma lentilha, e muitos morrem vomitando sangue. Então aqui a gente já pode também perceber por que depois foi chamado de peste negra, né? Por conta desses inchaços, justamente nos gânglios linfáticos, que os gânglios linfáticos eles servem justamente para limpar o nosso corpo de vírus e organismos que possam prejudicar. Então pode voltar lá de novo, Larissa, e passar daí o slide, por favor. Agora, então, eu vou falar da peste negra, que vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido bastante sobre a peste negra. Foi uma época de grande crise na Europa, o lugar que foi mais atingido. Então, aconteceu durante 10 anos, mais ou menos, né? 1343 a 1453. Matou 75 a 200 milhões de pessoas, o que, no caso, seria um terço da população europeia na época. Ela teria o que é hoje em dia, obviamente, a gente sabe que a Europa também é lugar de grande movimentação comercial, né? E teria acontecido por conta de caravanas comerciais que iam para Gênova e Veneza, onde também tinha grande concentração demográfica e comercial. Então, como eu já disse, é peste negra por conta desses inchaços. Daí tu pode clicar ali de novo, Larissa, que tem um relato sobre a peste em Florença de Giovanni Boccaccio, que na verdade a gente encontra bastante relatos dele sobre a peste negra. E ele fala: a peste em Florença não teve o mesmo comportamento que no Oriente. Nesse, quando o sangue saía pelo nariz, fosse quem fosse, era sinal evidente de morte inevitável. Em Florença, apareceu no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Algumas dessas cresciam como maçãs, outras como um ovo, cresciam uma mais
umas mais, outras menos, chamavam-as o populacho de bubões. Dessas duas referidas partes do corpo, logo tal tumor mortal passava a repontar e surgir por toda parte do corpo. Só um minuto, gente, que a minha bateria... Tá bom agora. Mas na China já tinha uma certa cura para varíola, né? Tinha variolação. Ok. O Daniel parece estudado, isso é muito aleatório, mas eu achei interessante. É tudo bem, é bem aleatório, eu sou aleatório, vocês vão aprender isso sobre mim. Mas Tinha sim, Daniel. Ele problemas técnicos. Até a gente vai colocar na apresentação isso, que depois esse conhecimento aí que tinha na China, ele vai ser cientificado, assim, ele vai sofrer um processo de testagem, porque vai ter um cientista, que é do Edward Jenner, que ele vai descobrir uma técnica a partir desse conhecimento que ele vai coletar ao longo da Ásia e da Europa, e ele vai fazer na Inglaterra alguns testes para conseguir fazer essa primeira vacina da varíola. Né? É tão bom que a gente vai falar também um pouquinho do... a gente vai falar até um pouquinho por causa desse nome, né? Porque é vacina, né? A gente vai ver, na vacina tem a palavra vaca dentro já, né? Então, aí mostra já a origem, né? As pessoas achavam que ia ficar avacalhadas. Desculpa interromper, tipo, é mais uma pergunta meio por curiosidade. Na opinião de vocês que estudam isso, vocês acham que essa pandemia de agora poderia ter sido evitada pelo fato de a gente ter tanto conhecimento? Tipo, ter tantos meios? A gente vai demonstrar. Né? Quer responder, Larissa? Pode... Eu só ia dizer que, tipo, bom, talvez evitada, talvez não, mas, por exemplo, poderia não ser tão grande, vamos por assim, acho. Tipo, talvez amenizar os efeitos. Isso. Tem uma questão, até a gente vai falar sobre um processo de erradicação, como é que se erradica uma doença. Nós temos agora um vasto conhecimento assim, da humanidade de como controlar ao máximo, né, esse processo. Então, com certeza poderia ter sido menos mortos, né? A gente, se você procurar na internet, consegue encontrar, assim. Existem vários países que conseguiram controlar muito bem, né, o vírus. Então, o próprio caso da China. A China que começou a ter o alarde todo, começou a ter o primeiro contato mais severo, né, com a Covid, rapidamente já conseguiram controlar, né? A questão de mapear os locais de contaminação, também saber qual era o paciente número 1, para ver onde essa pessoa estava andando, quem ela estava contaminando, e o próprio uso das máscaras também, né? E claro, também um país que fez uma política pública que as pessoas pudessem ficar em casa, né? Estava até vendo que os chineses tiveram equivalente a um auxílio emergencial de $10 mil mensais. Tipo, comparado ao nosso, como eles dizem, reais, por ser um país de primeiro mundo, eles não têm tanto problema quanto a gente com economia. Então, eu acho que isso foi um dos fatores que ajudaram, porque a gente, por exemplo, a gente precisa sair para trabalhar, tem filho, tem todos esses fatores que colaboram para que a gente não possa ficar em casa. E com uma medida de governo, sim, eficaz, consiga, né, todo o suporte necessário, obviamente não vai se agravar tanto. Só uma questão, o Pedro, ele não voltou ainda, talvez a gente consiga continuar a apresentação. O Pedro voltou. Voltou? Ah, tá. Tá. Tem outra coisa também. Desculpa, pessoal, que meu computador ele não avisa que vai desligar, ele só desliga sozinho. Daí tive que conectar rapidamente. Enfim, continuando então sobre a peste negra. Bom, como obviamente naquela época não se tinha informação, eles acreditavam que, além, obviamente, de uma peste divina, também foi outra época em que ocorreu justamente o fortalecimento do cristianismo,
parte dos padres, né? Outra coisa, os padres, eles também foram os mais prejudicados, porque eles iam justamente na casa das pessoas rezar para elas, e quando isso acontecia, eles entravam em contato com o vírus, e daí, normalmente, a gente tem registro que muitos padres também tiveram, então, passaram pela peste, justamente por isso. Tu pode voltar lá, Larissa, só para mostrar daí a imagem dos doutores. Daí, essa, então, é a roupa dos médicos, que vocês devem conhecer bastante. A roupa deles era um casaco coberto de cera perfumada, calças ligadas às botas, camisa, chapéus, luvas de couro e cabra. Então era justamente para se proteger, porque eles acreditavam que o cheiro dos mortos, ele que causava essa peste, ele causava a doença. Então no bico da máscara, no caso que era uma máscara em forma de bico de pássaro, eles colocavam uma mistura de ervas que se chama teriaga, que entre elas tem mirra e mel. Então eles usavam ali justamente para sentir o cheiro do teriaga e não entrar em contato com o cheiro no caso das pessoas mortas, enfim. E bom, depois eles fizeram então o isolamento dos doentes, o que na verdade contribuiu também para diminuir um pouco as mortes, que em vez de no caso isolar as pessoas que não tinham, eles isolaram os doentes para não transmitir a doença. Daí a próxima, então, seria a cólera, que ela está presente, então, desde 1817. Ela mata mais ou menos de 28 a 142 mil pessoas por ano. Ela teve a sua origem na Índia, onde hoje ainda ela é endêmica, e ela, tipo, a maior proliferação dela, a gente acredita que seja por conta do exército inglês, que estava na Índia e depois voltou para a Europa. E daí, então, houve uma transmissão rápida da cólera para as pessoas. O primeiro, então, a descrever, literalmente, a cólera foi o Filippo Passini, e daí, na verdade, eles atribuíram essa descoberta ao Robert Koch. Só que depois de muitos anos, mais ou menos 60 anos, descobriram que, na verdade, quem foi o primeiro a relatar foi o Passini, então o nome hoje em dia do bacilo é Vibrio cólera Passini. Então a próxima é a tuberculose, que a data que eu peguei que aconteceu era 1850 e 1950, que aconteceu mais ou menos 1 bilhão de mortes. Tá? Pelo que eu pesquisei, foi uma das que teve mais, atingiu muito mais, que teve uma proliferação muito alta. Bom, na verdade, a gente conhece a tuberculose, a gente sabe que ela tem registros datados da tuberculose de 8.000 a.C. na Alemanha, e a gente já encontrou nas colunas vertebrais de esqueletos egípcios a 2.500 a.C. Então, ela é transmitida por via aérea, e ela foi espalhada rápido justamente por conta das doenças, por conta das guerras, que é justamente essa época, se vocês forem ver o corte da época, tiveram várias batalhas naquela época, várias guerras. Então, os primeiros relatos de isolamento dos doentes foi no século XV na Itália, então, por conta da tuberculose. A próxima é a varíola, que vocês também já devem ter ouvido falar bastante, que aconteceu como eu já disse, eu estou falando aqui da pandemia, não estou falando de epidemias separadas. Então, ela aconteceu de 1520 a 1980 e causou mais ou menos 300 milhões de mortes. Hoje em dia ela é considerada erradicada. A causa que ela teria vindo da Ásia e da África e chegou ao Brasil por volta de 1563, então mais ou menos 63 anos após o que a gente considera a descoberta do Brasil. A doença, então, como eu já tinha falado antes, que ela é muito parecida com a praga a peste antonina, ela causa esses bulbões no corpo e causa muita coceira. Então, tipo, ela também, se tu pode ter esses bulbões no olho e se coça, tu pode inflamar e até causar a cegueira da pessoa. Então, a varíola, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas ela foi a primeira doença que a gente teve uma vacina em si. O primeiro desenvolvimento da vacina foi com a varíola. Antes disso, as pessoas a gente encontra registros de pessoas que faziam o uso pegavam as pústulas, justamente essas feridinhas, tiravam uma parte, um pedaço, colocavam no sol
em que deixava, no caso, matava daí os vírus, deixava os vírus inativos e depois as pessoas aspiravam pelo nariz, claro, isso. O que acontecia? De uma forma bem leiga falando, o corpo, na verdade, como ele estava entrando, ele ia combater o vírus, mas como não tinha vírus, como o vírus estava morto, ele aproveitava então para pegar informações do vírus para criar o sistema imune, para ficar imune a isso. Então, essas foram as primeiras práticas que a gente teve. E hoje a gente considera o criador da vacina, que veio a partir da variolação, que a variolação seria inoculação, que é tu pegar um pedaço de pus, uma parte do vírus, que era para ser inativo no caso, e daí tu colocava em outra pessoa. Isso na verdade era feito já na Ásia e muito feito no século XVIII na Turquia. A primeira pessoa, hoje em dia a gente considera que quem criou foi o Edward Jenner, mas a gente sabe que a primeira pessoa que teve contato, de fato, com a variolação foi a Mary Wortley Montagu, que ela era a esposa do embaixador britânico e ela justamente morava na Turquia. Ela já teve contato com familiares e ela mesma já teve a varíola, então ela, sabia como é que funcionava isso ali. E ela via que as pessoas na Turquia, algumas mulheres, não tinham o vírus. E era justamente por conta dessa inoculação. Então, a primeira coisa que ela fez foi pesquisar, claro, e fez a inoculação no filho dela. E no filho dela deu certo. O que poderia acontecer era desenvolver de forma branda. Ou seja, não desenvolvia os sintomas em si, não dava literalmente problemas. Mas o que acontecia era não desenvolver daí em si a doença depois. Bom, então a Mary Wortley, depois ela voltou para a Inglaterra, ela pesquisou, depois que ela viu que deu certo, ela pesquisou mais sobre isso, e ela fez novamente inoculação no bebê dela, em que ela chamou alguns médicos para fazer um bebê de 3 anos, desculpa, chamou novamente os médicos para fazer uma avaliação da recuperação do bebê. E até um dos médicos, ele concordou, ele aprovou isso ali, ele fez com a filha dele, e a princesa de Gales autorizou também as crianças para as crianças passarem por esse método. Então a gente vê que teve uma baita movimentação antes do Edward Jenner. Mas o que acontece? Mais ou menos 95 anos depois, como a Mary Wortley ela não era do meio acadêmico, não era do meio justamente do meio da medicina, ela não teve muito espaço para poder falar sobre isso, ela não teve conteúdo publicado, as pessoas não levaram ela a sério. Então, até continuaram trabalhando com isso, até continuaram trabalhando com o método da variolação, estudando, mas não deram crédito. Então, mais ou menos 95 anos depois, veio o Edward Jenner e ele observando que as pessoas que tinham a varíola da vaca, as pessoas que ordenhavam a vaca, o Edward Jenner, ele é a primeira imagem é ele vacinando uma criança. Quando ele viu que as pessoas que pegavam a varíola da vaca não contraíam a varíola humana, ele começou a pesquisar, a aprofundar isso e desenvolver métodos para utilizar isso ali. E justamente por isso que se chama vacina, que vem a partir da vaca. Então é isso que é ele então que a gente considera ainda hoje em dia o literal criador da vacina, mas é justamente por conta de todo esse desenvolvimento, até porque ele já tinha o conhecimento para ele poder trabalhar isso ali. E também porque ele era do meio acadêmico e ele pôde publicar vários artigos e fazer uma discussão mais acalorada sobre. Então a próxima, pode passar o slide, por favor, é a gripe espanhola, que apesar do nome é bem estranho, e eu vou explicar essa situação, que o primeiro relato aconteceu em 1918, então ali na Primeira Guerra, né? Nos Estados Unidos, quando o soldado ele ficou de cama com fortes sintomas de gripe. E nessa mesma semana adoeceram vários soldados. E em 14 dias, mais de 1.000 militares estavam com a doença. Então a gente vê que também foi uma rápida proliferação. A gripe espanhola, o nosso H1N1 que a gente teve agora em 2009, que eu vou falar também, ele é uma mutação da gripe espanhola, tá? Então, entre os sintomas da gripe espanhola estavam dores musculares, febres altas, cansaço e pneumonia. Ela teve esse nome de gripe espanhola justamente porque no meio da guerra, ele estava no meio da guerra e as imprensas elas não tinham, dos países em geral, eles não podiam falar sobre essa doença.
Então, o único que tinha, o país que era mais livre que a imprensa era mais livre para falar era a Espanha. Então, como foi ela que falou, ficou conhecido como gripe espanhola, justamente por isso. A próxima, então, na nossa lista é o HIV, que ele está presente desde 1980, já matou 20 milhões de pessoas. Bom, a AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é um retrovírus humano. A gente não sabe bem a origem dele, mas a gente sabe que existem vários retrovírus humanos não primatas na África. Então, a gente já tinha observado isso, que já existia essa família. Então, provavelmente obviamente veio dela. A transmissão, então, ela ocorre por meio de relação sexual, contato sanguíneo ou hereditariamente de mãe para filho. A AIDS, às vezes, no início, ela pode não causar sintomas, o que, na verdade, é um grande agravante, né? Porque daí, quando tu percebe, tu já tá muito avançado o estágio. Então, a gente sabe que muitas pessoas famosas que a gente conhece morreram, que no caso foi o caso do cantor Freddie Mercury do Queen, o Renato Russo, e também o filósofo Michel Foucault. Então, foram pessoas atingidas pelo HIV e que não conseguiram sobreviver. Existem, claro, mais pessoas, porque foi mais pessoas famosas, porque foi bem proliferado mesmo. Justamente por contextos da época também, enfim. O próximo, então, é o H1N1, que nem eu falei, é uma variante da gripe espanhola. Ela, assim, os sintomas dela é febre, tosse, dor de cabeça, dores musculares nas articulações, irritação nos olhos e fluxo nasal. A primeira vacina, então, ela foi anunciada em 12 de junho de 2009 pela farmacêutica suíça Novartis, e 3 meses depois já tinham 4 vacinas diferentes aprovadas. Então, aqui a gente já vê uma baita diferente de todos os outros anos. Agora que já era 2009, então a gente conseguiu ter um combate muito mais rápido a isso, né? Diferente de todos os desastres que aconteceram antes por justamente não ter o avanço científico. E a última, então, que eu vou falar, que é a mais conhecida, que é o COVID, então, que é o SARS, que é uma abreviação de Síndrome Respiratória Aguda Grave. O novo coronavírus, então, ele foi identificado pela primeira vez em Wuhan. Pelas pesquisas que eu fiz, ao contrário do senso comum, parece que não acreditam mais que ele veio do morcego, e sim de um outro animal chamado civeta, que também é utilizado para culinária, lá na culinária. A gente sabe que existe também uma grande família do Covid em outros animais também. Ela causa febre, tosse seca, cansaço, e daí os sintomas mais graves seria a perda de paladar, olfato e as dificuldades de respirar ou falta de falar. E hoje em dia a gente já tem, então, 14 vacinas aprovadas para o coronavírus. É isso, agora o Pedro acho que vai falar um pouco sobre a erradicação das doenças. Então, olá novamente todo mundo. Eu vou iniciar aqui trazendo um ponto que é... Deixa eu ver se abre minha câmera aqui, gente. Vai dar um probleminha. Tá. Vou tentando aos poucos. A gente percebeu, né, gente, que há várias doenças aí mataram milhões de pessoas e o Covid tem matando também, né? Tá matando também. Então a gente começou a pensar, né, como as formas de erradicar essa doença, que hoje era uma tarefa da humanidade no passado, e hoje virou também uma tarefa nossa, né, conseguir erradicar o Covid, né. Então a gente percebeu que as vacinas, né, elas existem, né, e elas são, essas vacinas mais antigas, elas são vítimas do próprio sucesso delas, né, porque no momento que elas vão erradicando as doenças, as pessoas param, as próximas gerações param de ter contato com as doenças e começam a se questionar por que tomar essa vacina, né? Mas é bem importante a gente reiterar que a vacinação, ela é o que garante mesmo que essas doenças não circulem mais entre nós, né, gente? O que acontece? Nem todo mundo... Pode passar para o próximo, por favor. O que acontece, né, gente? É mais. Aí, por favor. Obrigado. O que acontece, gente? Nem toda a população pode ser vacinada.
Isso por vários motivos, tá? Pode ser uma pessoa que foi transplantada, tem alguns tipos também de outras casualidades assim, do corpo, que também não possibilita a vacinação. Então, é calculado que 70% da população mundial pode ser vacinada e 30% não, né? Então, é por isso que é importante todo mundo que tem a possibilidade de vacinar, de 70%, se vacine. Porque aí isso acontece o quê? A circulação do vírus ou da bactéria para de circular, tá? Eu vou trazer, então, agora como se fosse um manual de boas práticas para erradicar, que eu acho que é muito do que nós estávamos conversando antes. Eu acho que foi a Lana e o Bruno. Não, Daniel. A gente tem o que acontece. Para começar a pensar uma erradicação, depois eu vou ler ali. Tem uma questão muito principal, que é essa ideia do que a gente estava conversando antes, que é essa focalização, né? De conseguir controlar o agente que está transmitindo a doença, né? Então, aqui a gente começar pelo primeiro caso, né? Que é a varíola, que o Pedro trouxe antes, que em 1980 foi declarada já erradicada. Então, desde o processo ali que identificaram como controlar a vacina, a questão da vacinação, demorou 100 anos para conseguir controlar essa doença, né? E olha só, gente, então ela matava cerca de 35% das vítimas, então tinha uma taxa de letalidade muito alta, né? E além disso, é importante sempre pensar que além da doença acontecer no corpo, ela pode trazer outras formas outras questões de saúde, assim, por exemplo, aqui na casa da varíola tinha pessoas cegas, né? E com muitas cicatrizes, que o Pedro trouxe também, as brotoejas no corpo, tudo isso, né? Como é que aconteceu a erradicação da varíola? O Pedro iniciou ali para responder, né? Então, foi através do controle focalizado em combinação de uma identificação rápida de novos casos e aplicação de vacina. A gente até pode pensar nos países que tiveram maior êxito na questão do Covid, né? Aí eu separei 2 países, assim, também são países pobres, né? E uma questão que... Só que eu estou falando certo, que é a Lana, né? É a Lana. São países pobres, né? A gente peguei a questão... 2 países que fazem fronteira com a China, inclusive. Teria um problema desse vírus entrar em fronteiras terrestres e não só rotas comerciais de avião. Então, peguei o caso do Laos, tá? Que teve 1.638 casos e tiveram apenas 2 mortes, pessoal. Tá? E também teve o caso do Vietnã, que teve 4.359 casos e 37 mortes. Então, a gente vê que foi um sucesso absoluto de controle, né? E tá, enfim. Até vocês quiserem saber mais detalhes, não está na apresentação, mas acho que é legal a gente ver países que conseguiram controlar rapidamente a transmissão do vírus, né? Então, no caso da varíola, teve esse rastreamento das pessoas que tiveram contato com pacientes infectados com a varíola, e somado a isso, a campanha de vacinação até a doença ser eliminada, né? Pode passar para o próximo, Maurício, por favor. Aqui também é um caso dessas doenças que acaba nos causando outras doenças, né? A poliomielite, né? Então, entre 68 e 89, cerca de 27 mil casos de paralisia infantil, que é a doença causada pela poliomielite, né? Foram registrados no Brasil. A vacina contra a poliomielite começou a ser ofertada no esquema público, né? Aqui ainda é pré-SUS, em 1960. Aí, em 90, o Ministério da Saúde notificou que, devido ao sucesso das campanhas de vacinação, não havia registro de circulação do poliovírus selvagem. E pode passar para a próxima. Aqui também tem o tétano, que a doença ela causa espasmos violentos, rigidez, desestabiliza o sistema nervoso autônomo, e não existe uma imunidade natural, então mesmo quando tu acaba tendo contato com tétano, né,
assim mesmo assim que não cria anticorpos naturais. Até que é legal a gente pensar, tem algumas vacinas, gente, elas... Então, vou pegar aqui certinho. Tá. Algumas vacinas, elas acabam atenuando também as doenças graves, tá? Algumas vacinas, elas fazem um controle absoluto, assim, que não vai ter uma apresentação dessa doença, e outras atenua, tá? Então, uma questão como o tétano, até a gente viu no material de pesquisa, pessoas que têm muito contato com materiais, assim, forte que o tétano, ou mesmo cientistas que trabalham com o tétano, se vacinem mais prolongamente, né? E até para nós, população geral, a gente tem que fazer o reforço da vacina, né? A cada 10 anos, o tétano a gente revacina. Até uma questão que ainda a gente está conversando ainda a questão da própria vacina do Covid, né? Se ela vai ter também esse reforço ou se ela será só essas 2 doses, né? Mas que está sendo estudado, né? Então, a prevenção pela vacinação do tétano, né? É através da imunização, então a vacina, e a vacina tem uma taxa de efetividade de 99%, então é bem alto, né? Mas a imunidade reduz com o tempo, por isso é necessária a revacinação a cada 10 anos. Pode passar. Pode. É isso, então, gente. Só para trazer também aqui estava pensando aqui, eu estava vendo uma entrevista, eu até vou trazer aqui para a gente saber onde a gente está, né? Porque a gente está vendo muitos países já estão começando a vacinar amplamente, né? Nossa vacinação está com alguns percalços. E é importante a gente pensar que a vacinação, a imunização, ela só acontece de maneira efetiva no mundo quando esses 70% estiverem vacinados. Então, quando a gente vê um país que está com uma vacinação muito, muito boa, os outros países estão com vacinação muito ruim, não adianta nada, gente. Porque acontece o quê? Esses locais que a vacinação não está acontecendo, ele vai criando variantes do coronavírus. E assim ele pode criar uma variante que não seja imunizada com a vacina que tem hoje para a população mundial. Então, por isso que a gente está vendo agora uma discussão, que vocês devem estar vendo na imprensa, que é sobre a quebra de patentes, né? Que facilitaria as pessoas fabricarem mais vacinas e não só alguns monopólios farmacêuticos. Eu vou trazer aqui uma aspas, tá? Uma fala de um ex-reitor da Federal de Pelotas, né? O Pedro Halal. Ele trouxe essa questão desse pacto coletivo da vacinação, né? Que é essa questão que nós estávamos falando do controle como fazer o controle da doença, né? Então ele fala assim, gente: a vacinação, no caso de uma doença como a Covid-19, ela tem que ser um pacto coletivo. Uma pessoa estar vacinada significa apenas que ela não vai pegar a doença. Agora, quanto mais gente tiver vacinado, menos o vírus circula no país. A gente tem um número mágico que a gente usa na epidemiologia, que é de 70%. Quando 70% da população adquire imunização, o vírus praticamente não consegue mais se replicar. Então, essa tem que ser a nossa meta. E a gente até pode imaginar assim, gente, ó. Quem gosta, eu gosto muito de animação, né? Então, como se o vírus estivesse tentando circular na cidade. Então, a pessoa que está imunizada, ela é essa barreira que faz ele não conseguir circular e assim ele ser erradicado no local. É como se fosse uma barreira, assim, em volta de nós, assim, que não deixa esse vírus se aproximar. E já que essas pessoas que não podem ser vacinadas, elas são menor quantidade, elas também são protegidas. Por isso que muito se fala assim, por que tem que fazer essa vacinação coletiva? Porque só tendo todo mundo se vacinando, todo mundo será protegido. Né? Então, é isso. Agora vai ser a Larissa vai continuar. Gente. Muito obrigado e vamos lá. Agora o Rafael, não foi eu ainda.
Rafael? Eu acho que o Rafael não tá. E acho que seria um momento de falar dos formulários, né? Então, os formulários não estão ali ainda. Tá. Eu vou copiar ele aqui e botar aí. E daí vocês já podem pegar. Eu coloquei já, Larissa. Tá. Tá lá em cima e mais adiante. Eu também salvei algumas perguntas e coloquei no Padlet, que eu acho que o Pedro vai responder depois para nós. Tá. Então, o Rafael não... Bom, então agora vamos para uma linha do tempo do Brasil, porque até agora a gente falou mais sobre o que aconteceu na Europa, né? Porque a nossa história é eurocentralizada lá então a gente sabe mais do que aconteceu para lá. Então agora vamos focar um pouquinho mais no Brasil. Bom, em 1500 os portugueses chegaram aqui, obviamente. Então, aí com eles, e eles acabaram trazendo vacinas não, né? Doenças que os povos originários nunca tiveram contatos, que era só lá na Europa, como sarampo, varíola, rubéola, e a própria gripe não existia aqui. E como eles nunca tiveram contato nenhum com as doenças, eles não tinham nem mínimo porcentagem do sistema imunológico deles para conseguir combater essas doenças. Então foi um extermínio praticamente em massa por causa dessas doenças. Muitos dos povos originários morreram por causa disso. Então, tipo, a primeira vacina a chegar no Brasil, que foi a da varíola, obviamente, que foi a primeira a ser criada, ela chegou em 1804 aqui no Brasil. Eu só vou dar por cima, por causa que acho que o nosso tempo também já está quase acabando. Então, e não sei se vocês já ouviram falar do Oswaldo Cruz. Ele é um imunologista muito importante para o Brasil, tanto que a Fiocruz é a Fundação Oswaldo Cruz, em homenagem a ele. Então, o Oswaldo Cruz, ele era um imunologista, tá? E ele foi o grande responsável por erradicar as 3 doenças que assombravam o Brasil. Tá vendo aqui, ó, é ele aqui, e daí as doenças, que é a varíola, a febre amarela e a peste negra, né, a peste bubônica. Então, o que ele fez? A peste bubônica ele conseguia erradicar através dos ratos, né, por causa das pesquisas que ele fez, ele viu que precisava de saneamento e que o rato era o grande transmissor. Então, o que ele fez? Ele pagava por pessoas que traziam ratos para eles. Porque daí que ele pensava, eu vou dar umas moedinhas aqui para quem trazer esse rato, daí eu vou conseguir estudar esses ratos e, ao mesmo tempo, matar eles e tirar eles das ruas. Então, ele literalmente pagava. Tipo, tu podia ir lá entregar um rato para ele e ele te dava dinheiro. Daí, obviamente, pessoas começaram a criar ratos, mas nada tão sério que a ponto de multiplicar os ratos em vez de diminuir eles. E outra doença que foi a febre amarela, que é do mosquito, né, Aedes aegypti. Daí ele descobriu, né, também que era os focos dos mosquitos. Daí ele começou a fazer a limpeza desses focos, né, limpando as ruas e tal. E daí ele conseguiu também erradicar não, né, mas, tipo, diminuir muito a morte por causa da febre amarela. Só que tinha a varíola. E a varíola, a única forma de acabar com ela era a vacina, não tinha outro meio, que nem, matar os ratos ou os focos dos mosquitos. Então, ele começou a querer implementar a vacinação em massa nos brasileiros. Desculpa, posso interromper um pouquinho? É sobre aquele questionário pro final da aula. No caso, tem algumas coisas ali que não estão especificadas como responder. Sim, tem um São número ali números que eu não aleatórios. entendi também. É exatamente isso. Quando eu cliquei assim no link,
tá como se eu fosse também responsável do formulário, porque eu consigo editar algumas perguntas, então não sei se fizeram correto, assim, acho que pode ter tido um E erro. eu acho aí que na hora que eu fui escrever a opção 21E foi para a opção 4. Sei lá como. Eu fui Deixa eu ver clicar aqui. e seguiu. Rolou umas coisas ali bem estranhas. Peraí. Larissa, vai apresentando que eu vou corrigindo. Aham, tá. Desculpa Então ele vai interromper, que eu corrigir. fiquei meio curiosa pra depois ninguém Tá. ter problema. Então eles Não, vão. obrigado pelo aviso. Valeu. Eles vão. Tá. Daí, como a única alternativa para curar a varíola era a vacina, eles começaram a uma. Como vamos dizer assim. Pensar, então vamos vacinar as pessoas, vamos criar vacinas e vamos estudar, né, para conseguir vacinar a população, para conseguir erradicar a varíola. Então, em 1900, foi criada a Fiocruz, que na verdade não tinha o nome de Fiocruz, era o Instituto Soroterapia Federal. Só que o Oswaldo Cruz, ele acabou sendo o diretor desse instituto. Então, mudou para Fiocruz em homenagem a ele, porque como vocês viram, ele foi um grande responsável por um imunologista muito importante para o Brasil. E também teve o Instituto Butantan também foi criado, mas daí foi em 1899. Ele foi criado também para vacinas, só que ele foi criado daí não tinha o nome de Instituto Butantan também, ele tinha outro nome, mas daí por causa que ele era vinculado com outro, ele era vinculado com outro instituto também. Mas daí ele acabou se tornando independente. E o Instituto Butantan foi o primeiro a produzir uma vacina 100% brasileira, que foi justamente uma vacina antipastosa para auxiliar no combate contra a peste negra. Só que tinha um problema. As pessoas, elas não queriam se vacinar. Porque o que elas pensavam? Eu não vou botar o vírus em mim, óbvio. Pensa que foi a primeira vacina a ser criada. Então, pensa, né? As pessoas, meu Deus, eu vou botar o vírus em mim. Eu não quero vírus em mim, eu não quero me vacinar. Como assim eu vou usar uma coisa que veio da vaca? Eu não quero. Daí, foi feita a revolta da vacina, que é justamente contra isso. E a revolta da vacina é muito importante. Ela cai, sim, em muitas provas e coisas assim. Então, tem várias charges sobre isso, tipo aqui, ó, vacina obrigatória. Tipo, uma vaca, por causa que não queriam uma coisa que viesse da vaca, enfim. E aqui é a revolta da vacina, porque... Daí, o que eles fizeram? Tá, então agora a vacina não é obrigatória. Mas, se você quiser casar, você vai ter que apresentar a sua certidão de que você se vacinou. Se você quiser estudar, se você quiser votar, se você quiser fazer qualquer coisa, trabalhar, você precisa ter a carteirinha que você se vacinou contra a varíola. E daí as pessoas começaram a se vacinar por vontade própria, obviamente. Daí nisso acabou ajudando muito na erradicação, enfim, da doença. Em 1997 foi criado o Calendário Nacional de Vacinação. Aqui está o de 2020. Para vocês verem. Eu vejo a hora de sair ser digital, hein? Eles estavam falando que ia deixar tudo digital. Eu queria pedir pra Larissa voltar ali naquela aba só para eu tirar um print das charges. Claro que eu volto. Quer que eu aumente o volume? Obrigada. Não, não Pode precisa, tirar. obrigada. Tá. Pronto. Aqui está o Calendário Nacional de Vacinação de 2020. E aqui tem algumas vacinas. E ele, assim, a vacina, a idade e as doses. Tipo, primeira dose 2 meses, segunda dose 4 meses, a terceira dose 6 meses. Aqui é da pentavalente. Deixa eu... E em 1986 foi criado o personagem Zé Gotinha. Acho que todo mundo aqui já conhece Zé Gotinha, nem que seja por memes ou coisa assim. Ele foi criado justamente por causa da poliomielite, né, que é a paralisia infantil, para tornar a vacinação mais atraente
para as crianças e tal, para conseguir alcançar um maior número de vacinação, assim. E em 2009 tivemos a pandemia da H1N1, e como ele disse que veio, também é conhecida como gripe suína, que veio dos suínos e tal. E daí foi desenvolvida uma vacina em 2009, né? E deixa eu ver aqui uma coisa sobre a vacina. O presidente, no mesmo ano, liberou 2,1 bilhões de reais para a aquisição de vacinas, insumos e material de diagnóstico, equipamentos de hospitalização, e também ampliou os leitos de UTI, além de determinar a ampliação das UPAs. Em apenas 3 meses, utilizando as vacinas adquiridas imediatamente, tanto pelo Instituto Butantan, pelo outros também, o Brasil conseguiu vacinar 92 milhões de pessoas, ultrapassando a meta. E o sucesso foi grande, que foi reconhecido no mundo inteiro. O Brasil, ele é conhecido, ou era conhecido, como um grande polo de vacinação, justamente por causa do sistema único, né? Porque conseguia alcançar muitas pessoas em pouco tempo e, enfim, conseguia vacinar a população muito bem. Bom. Tá, então, o Brasil é referência mundial na produção de vacinas também, tanto que, aqui tem algumas vacinas, eu só peguei algumas do Instituto Butantan, mas se tu vir aqui no site deles, é bem, tipo, no site deles é bem informativo, muitas das coisas que das informações que eu peguei daqui, onde tem todas as vacinas e os soros que eles fazem. Aqui também vacinas em desenvolvimento, tá? E também na Fiocruz, aqui. Algumas vacinas que eles fazem também. E os dois sites, sim, para te conhecer a história da vacina e tal, no Brasil, e como que eles produzem, é muito bom. Agora a gente tem 2 jogos para vocês. Um é um caça-palavra, e o outro é um Pac-Man, que é assim, ó. Eu vou enviar o link aí para vocês. Vai aparecer para vocês uma doença. E daí vocês são Pac-Man e vocês têm que ir atrás da vacina antes que o vírus ataque vocês. Os vírus são os fantasminhas. Entendeu? Entendeu? Sim, sim. Tá. Peraí, E daí vai deixa eu ver aparecer... se eu raciocinei a ideia. Vocês criaram um jogo. Aham. Eu adorei. Isso é muito legal. Isso. Pois é. Daí, o que vai acontecer? Vai aparecer lá o nome da vacina, o nome da doença, e vai ter 3 opções de vacinas. E daí vocês vão ter que correr até lá. Dá para jogar pelo celular tranquilo, não tem nenhum problema. E eu vou deixar para vocês, então, o link do Caça-Palavras e do Pac-Man. Esse aqui é o do Caça-Palavra. E esse aqui é o do Pac-Man. Qualquer dúvida, assim, pode chamar a gente. Se você não... Eu vou deixar para vocês, esse aqui é do Pac-Man. Eu vou deixar a aba aberta aqui da vacina. Dessa aqui, para vocês jogarem. Enquanto isso, acho que eu vou lá no Padlet também. Enquanto isso, acho que o Pedro pode responder as perguntas que vocês botaram lá no Padlet. Pode ser? Pode ser. Tá. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Eu acho que você não colocou o link do Pac-Man, você colocou o link do formulário. Do formulário? Ah, tá. Opa, tá aqui o Pac-Man. Só uma coisa, Larissa. O formulário eu não consegui colocar ele para não editar, porque não foi eu que criei ele. Ah, tá. Mas só quem criou consegue tirar a opção na configuração. Tá. Então eu vou lá. Eu não sei como que apareceu pra mim antes, mas ele tava aparecendo com as coisas direitinhas pra colocar as indicações do quero o quê, e depois apareceu com as informações de outra pessoa, e por isso ficou confuso de botar as nossas informações. Possivelmente alguém viu ali CPF, colocou o seu CPF em cima do local que estava ali dizendo, a editou em cima, apagou o texto CPF e colocou o seu número.
Eu percebi Alguém também que pode- na turma, né? Então, alguém compartilha a apresentação enquanto eu vou lá arrumar o... Tá, eu vou compartilhar, daí eu vou mostrar as perguntas daí. Tá. Como é que eu paro a apresentação aqui? Achei. Tá. Enquanto isso, eu vou lá ajeitar o coisa. Enquanto isso, vão se divertindo aí no jogo do Pac-Man. Alguém só pode me falar se está funcionando? Está aparecendo? Não, não tá aparecendo ainda. Agora tá começando a carregar. Agora tá. Tá, então eu vou às perguntas, então. Primeiro, sobre a peste negra. Foi comprovada que era eficaz a mistura de ervas usadas nas máscaras dos médicos? Algum médico chegou a pegar peste negra tratando pacientes? Olha, sobre isso, eu admito que eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que não, porque se foi eficaz provavelmente no sentido de que eles usavam as máscaras de couro, porque justamente pelo contato com os pacientes. Mas assim, não é, pelo que eu saiba, não é comprovado necessariamente que era eficaz, justamente porque era uma crença deles, eles não sabiam literalmente como funcionava. E daí, se algum médico, sim. Olha, outra coisa que eu não li, mas eu posso tecnicamente afirmar com certeza que sim, porque no início os médicos não sabiam disso, tanto que foi um tempo até eles desenvolverem, já tinha dado bastante problema até chegar nesse nível, né? Sobre as mortes, teve um lugar onde o índice de mortes muito alto começou a espalhar, sim. Em Cafa, na verdade, foi o primeiro, isso eu encontrei em um site no Infescola, que estava explicando que em Cafa foi o primeiro lugar em que teve uma batalha, na verdade, onde as pessoas onde tive o primeiro contato com o vírus a partir dessa batalha. Então é a cidade de Cafa. Quais os métodos de estudo para desenvolver a vacina da varíola? Outra coisa também que talvez seja meio difícil eu falar para vocês o método de estudo, até porque, como é antigo também, mas pelo que eu pesquisei, por exemplo, da Mari Wortley, ela fazia mais pesquisas visuais, na verdade. Ela conversava com pessoas, ela fazia mais umas pesquisas assim. Tanto que não tinha tanto conhecimento sobre, né? Se eu acho que tudo voltará ao normal em qual daí é uma pergunta que eu não iria conseguir responder para vocês, né? Eu acho que teria que ser algum especialista, alguma pessoa que saiba mais sobre isso. Sobre as referências, olha, eu não sei se adianta, mas eu posso mostrar para vocês aqui. Mais ou menos, se quiserem, talvez eu possa colar no chat, fazer alguma coisa do tipo, se tiverem muito interesse. Deixa eu ver aqui. Pedro, só me dá uma Oi. parte que eu vou só para sobre o método de desenvolvimento da vacina da varíola, gente. O Pedro tinha falado assim, né, que o Edward Jenner ele começou a observar, né, também que as pessoas que trabalhavam na indústria do leite, então as leiteiras, elas tinham varíola, mas ficava restrita só às mãos. Então ele viu as feridas nas mãos das pessoas. E ela viu que essas pessoas, elas até brincavam que elas não eram contaminadas pela varíola humana. E aí o Edward Jenner percebeu que tinha uma conexão, né, entre essa imunização que elas estavam tendo a partir do contato com a varíola bovina, né, para depois elas conseguirem ter uma imunização da varíola humana. Então, isso aí também fala um pouco... Não é muito, pergunta. como eu posso explicar, referente, mas eu talvez... Eu concluir aqui uma coisa. E aí também desculpa. fala um pouquinho da última dúvida. Claro, eu já te dou a palavra. Só porque faz junção, pessoal, com a dúvida de vocês sobre as variantes do vírus, né? Quando o vírus ele troca de corpo, também ele faz uma variante. Mas eu já falo sobre isso depois. Pode, por favor, perguntar, Léo. No caso, sobre a moça que fez a pesquisa e chegou a um dos métodos iniciais da vacina, talvez pelo fato dela ser mulher e na época ela não ter muito acesso a essa história de medicina, não foi melhor desenvolvido para a época.
Desculpa, não entendi muito bem tua pergunta. É que na época que surgiu, as mulheres não tinham muito acesso à medicina, não era comum mulheres envolvidas na medicina. E Sim. ela, bem dizer, trouxe, como eu posso explicar, algo revolucionário, e ela não pôde desenvolver isso pelo fato das outras pessoas se meterem. Talvez se tivessem deixado ela tomar um pouco mais de controle da situação, pesquisar mais, talvez tivesse um método mais eficaz para a época. Então, até isso é importante porque, às vezes, a restrição das mulheres realmente era esse trabalho, ficava muito individualizado, né? Não participavam de sociedades, né? Não participavam de locais que houvesse esse debate. Até fica uma dica de filme que é da mesma época, assim, é claro que não é a mesma área, mas tem um filme novo chamado Radioatividade, eu acho que é o nome, que fala da história da Marie Curie, que é uma importante física, né, que ganhou até Nobel da Física, que ela desenvolve esse elemento da tabela periódica que nos acompanha, que é o rádio, né. Então, a partir daí, dá para ter uma noção, Ana, desse problema de ser uma pesquisadora, cientista, mulher, nessa época, assim, porque a restrição principal é essa questão do machismo, né, nos locais de debate. Pelo menos no final eles conseguiram ganhar o prêmio Nobel lá, a Marie e o Pierre. Ganharam, né? Chegou a ver o filme, Daniel? Eu olhei mês passado, mas eu já conheci um pouquinho desse filme. Eu acho interessante querer abordar isso por causa que é uma situação que, assim, talvez se eles tivessem dado mais entrada para ela, talvez eles conseguiriam um método mais rápido, sabe? Não teria tanta... Como fazer? Não teria se espalhado tanto, talvez, se tivessem deixado ela participar mais. Mas na área de saúde em si, a mulher ela tinha uma certa participação como enfermeira, né? Mas, tipo, poder estudar além, não. Ser médica seria um trabalho mais para homens na época. Normalmente, na época, pesquisadores, médicos, cirurgiões, coisas do tipo, era a maioria homem. Só havia mulheres como enfermeiras ou camareira, alguma coisa do tipo assim. Exatamente. Ou trabalho de manutenção da vida ou de cuidados. Tá, então, gente, só sobre as referências rapidinho, eu não sei quem tinha perguntado, se quiserem que eu coloque, mas aqui, enfim, aqui estão elas mais ou menos. Tem esse texto aqui, gente, que é Edward Jenner, a primeira vacina, que ele conta certinho essa história, ele conta mais detalhadamente, e ele também aborda justamente essa questão de que a história não é necessariamente neutra, quer dizer, a história não é neutra, na verdade, porque ela justamente, por exemplo, nesse caso, como, por exemplo, o outro caso do Felipe Passini também, que ela sempre pendeu ao lado mais favorável da questão, né? Então, cabe a nós pesquisar e justamente ter um contexto histórico maior para isso, sobre isso. E sobre as perguntas, as referências, daí quem quiser, se quiser depois entrar em contato, posso passar também. As variantes são mutações. Bom, pelo meu conhecimento, as mutações elas que criam as variantes. Tipo, vai mutando e daí às vezes tem mutações que dão erradas e daí às vezes tem mutações que dão certas. E daí quando a mutação dá certa, cria uma variante. Se ela pode ser resolvida com a vacina atual, a nova variante, eu realmente não saberia te responder agora, eu teria que pesquisar para isso. Mas as mutações variam para... Eu não sei se alguns dos meus colegas quiserem responder, eu acho que também fizeram perguntas para ti, eu acho, Pedro, relacionadas ao que tu tinha falado. Então, sobre a questão da vacina, se ela consegue imunizar uma variante, gente, depende da vacina, porque depende muito da pesquisa também que foi colocada na vacina. Porque, por exemplo, assim, existem vacinas que foram feitas a partir de uma parte do vírus, tá? Do coronavírus, por exemplo, que esse tipo de vacinação, ela poderia sofrer problemas com a questão das variantes, tá? Por isso que é importante, mesmo com a vacina, continuar o isolamento social, continuar usando as máscaras, assim, para diminuir mesmo a transmissão. Que essa coisa de transmitir muito, né, acontece do vírus continuar se desenvolvendo.
Porque o vírus mesmo, gente, isso é importante pensar também, né? Porque o vírus mesmo, quando ele está... ele quer continuar vivo, por exemplo. Ele quer continuar fazendo parte incomodando, fazendo parte da sociedade, assim. Então, ele vai tentar fazer variantes que consiga derrubar a imunização do nosso corpo, para assim ele fazer um hospedeiro e assim ele continuar presente, né? Mas existe, por exemplo, vacinas também que foram feitas, não veio isso na outra oficina, né? Mas foram feitas com vírus total, vírus, a cápsula toda, todas as partes dele, só que ele tira tipo a parte que faz ele ter vida, tá? E aí esses vírus aí, essas vacinas feitas com o vírus inteiro, até então não tem tido problemas com as variantes. Mas é o tipo de resposta, gente, que está fadada ao dia de hoje, 18 de maio. Que pode surgir uma variante muito específica que derrube a imunização dessa vacina. Por isso que a vacinação ser rápida e ser total da população é uma questão muito precisa, assim, para a gente conseguir vencer o corona, né? E aqui, então, a última pergunta, se mais ou menos em que ano a vacina da varíola foi criada. Então, se tu for levar em consideração o Edward Jenner, 1795, e os primeiros relatos que a gente tem da Mari são de 1700. Então, quando eu falei, 95 anos mais ou menos de diferença. E, gente, eu só quero, então, aproveitar, já que eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, só para indicar para vocês um vídeo. Agora, realmente, eu não lembro quais desses que é esse aqui, mas que justamente fala sobre essa questão. É um vídeo do Pirula, que ele explica, ele dá uma contextualização histórica bem legal, tipo, da época que, obviamente, os vírus, eles precisam de pessoas para ser proliferado. Então, teve uma época em quando as pessoas viviam em comunidades só 50 pessoas, eram nômades. Teve uma grande época que a gente não teve nenhuma pandemia, nenhuma epidemia em si. Porque é tanto que as pessoas, elas não podiam morrer, né? Justamente por serem poucas pessoas, se as pessoas morressem, o vírus também iria morrer. Então, a tática do vírus seria justamente deixar as pessoas vivas ao máximo para poder se proliferar ao máximo. O nome desse vídeo é Vacinas Valem a Pena, do Pirula. Tem uns 30 minutinhos, mas ele é bem didático, bem interessante, e lida com bastante das questões que a gente trabalhou aqui também. Só uma outra coisa, eu vi que estavam ali discutindo de onde veio o Zé Gotinha. Só para a gente contextualizar, né, gente, o que acontece? A vacinação é uma questão muito nova para a humanidade. A gente pensar a história nossa, assim, da humanidade, sabe? É uma coisa que está com 100, vai fazer 200 anos logo, sabe? Então, ainda é uma novidade para nós, como humanidade. Então, ainda a gente sofre muitos problemas com a questão de ser incômodo da seringa, a agulha, a dor, né? E aí, nos anos 80, a Unicef, né, que é o braço educativo, assim, inclui também de saúde da infância e juventude, da ONU, eles lançaram um fundo, então lançaram uma bolsa, um dinheiro, uma grana, para os países desenvolverem propagandas ou desenvolverem objetos de marketing, assim, para que a vacinação fosse mais palatável para as crianças e para os adolescentes. Então, foi criado o Zé Gotinha para isso, gente. Para a vacina, que podia ser dolorida, né? Claro que não é a questão da poliomielite, que é a gotinha, mas a vacina, com o Zé Gotinha, essa dor seria mais tolerada, né? Porque ele é um cara muito divertido. Então, as crianças iriam ver ele, o Zé Gotinha tá ali, não vai ser dolorido dessa vez. E aí atenuava. Mas, né, não que... Eu lembro várias vezes assim, no posto modelo e olhando o Zé Gotinha, mesmo assim a vacina doendo. Mas ele tava lá, presente. É só pra trollar as crianças. Trollar. Então o Zé Gotinha Sei lá, tá conosco, pessoal, desde 86, tá? É bem antigo já. Nossa, você já tinha medo lá por o quê? 2000 e...
Nossa, nem lembro. Eu acho que eu tinha uns 5 anos, eu já tinha medo. Imagina lá naquela época, já devia ser muito estranho. Não me lembro de ter medo de vacina, então vou ficar quieto nesse aí. Não Mas lembro, pelo amor de Deus. Não era legal. o que Era que um o Zé Zé Gotinha Gotinha parece? gigante apertando a tua boca. Por que o Zé Gotinha parece tanto da Ku Klux Klan? É, Tá louco? é louco, né? Mas ele tem um formato de gota mesmo, né? Ele tá ligado muito a essa vacina da infância, pois a cabeça dele tem esse formato da gotinha, né? É aquilo, né? Explica isso pro Gente, que errado. Explica pro gringo isso aí. Tá? Mas é uma Isso, questão soberana. Gente, só Vocês me uma outra coisa. Vacina que as crianças tomam, vacina entre aspas, que é a gotinha, ela tem o mesmo efeito que a que é tomada no braço. Não, é que cada fármaco, gente, ele é estudado para para fazer a sua vinculação de uma maneira muito única, tá? Então, o remédio que ele é feito para ser colocado por uma seringa, ele foi desenvolvido para ser transmitido numa região do músculo aqui, porque é um local que tem muitos que ativa nossa musculatura e assim faz liberar os imunizantes. Eu até estava pesquisando isso. Então, quando tu coloca a gotinha na boca, foi um remédio que foi desenvolvido para ser assimilado pelo nosso corpo no esôfago ou no estômago. Por exemplo, por que alguns remédios a gente toma com uma cápsula gelatinosa? Porque a gente acaba tendo que ter a eficácia dele começar a trabalhar dentro do estômago. Ele não pode abrir durante o processo até chegar no local digestório errado, né? Por isso que cada fármaco tem uma questão específica, né? Por isso que também a vacina tem camadas, né? Tem uma que tu vai botar no músculo, outra tu vai botar mais superficial. Cada uma tem um efeito, né? sim, até é bacana, porque esse é o estudo mesmo, assim, gente. Por que no braço, né? Por causa que é um local que tem muitos músculos que estão se atravessando. Então, ali é um local que vai ter mais fazer, não esqueci qual é a palavra, né? Mas acaba criando mais anticorpos. Sobre eu ia falar mais cedo, né? Perguntar sobre as sequelas das doenças que a gente teve, tipo tuberculose. Tuberculose é uma inflamação do pulmão, não é? Eu não lembro muito bem como é que é. Tipo, depois que a pessoa, se conseguir sobreviver, né? Ela ficaria com sequelas no pulmão? Não ficaria? Olha, Eu acredito que sim. Eu sou da filosofia, né, Daniel? Mas eu acredito que sim. Não tem Eu não sei, mas aí Hã? Não tem ninguém da biologia aí, um enfermeiro, sei lá. Isso isso é realmente uma coisa que eu deixei passar. Uma piada e já te respondo. Valeu. Eu vi que tem uma pergunta também no chat que não foi colocada, que é sobre a dificuldade de a gente ser um país muito grande, continental, e a dificuldade de ter essa vacinação, essa imunização de rebanho, né, gente? Pessoal, tem uma coisa que a gente pode sempre pegar, que é a história do nosso país, assim. A gente tem vários casos de sucesso de vacinação, tá? Então, em vários momentos da nossa história, nós conseguimos construir um projeto de vacinação muito rápido e eficaz. Então, o que acontecendo hoje conosco não é algo que vai justificar nossas falhas, sabe? Não pode criar fantasmas que justificam uma coisa injustificável. Então, assim, é legal quando a gente tem essa dúvida, será que a gente agiu de outra maneira com outra pandemia? Ou será que a gente conseguiu controlar um outro vírus ou bactéria com a imunização? A gente pega a história, a gente procura uma doença específica e vê como é que foi a imunização nesse período. E como a Larissa mostrou, o Brasil ele vem umas décadas já construindo
essa legitimidade de conseguir vacinar a população de uma maneira muito abrangente, né? Agora, a única dúvida que eu tenho é por que compraram um estoque quase infinito de cloroquina, sendo que a gente precisa de oxigênio. É, Nossa, isso faz verdade. muito sentido. Compraram Quase 26 ninguém tá anos. usando cloroquina, segundo o que eles falam. 26 anos de estoque de cloroquina? Cara, pra que 26 anos de estoque de cloroquina? Quem é que vai ter Gente, tanta oxigênio, malária? raciocínio. Quem é E que vai ter até a tanta gente não malária? ter também uma indústria, né, a gente pudesse fabricar esse oxigênio quando a gente estava precisando tanto, né? Quando teve aquela crise forte aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Amazonas, né? Cadê não? A gente deveria ter uma planificação industrial para conseguir sanar essas demandas, né? Não Mas foi o algo Brasil que não. foi feito, né, gente? O A gente Brasil foi ver, muitos países que conseguiram controlar essa contaminação, eles tiveram isso, né? Esse controle maior dessas coisas, tipo as máscaras, né? A própria máscara profissional no Brasil tinha acabado durante um período, né, nessa pandemia. A gente usava vários tipos de materiais e não o material mais eficaz, né? Aí agora que está chegando as máscaras profissionais. Mas Sabe sabe o que eu acho que incrível? É uma questão de raciocínio. Começamos uma pandemia, todo mundo fez estoque de máscara. Aí tudo bem, achei um pouco de egoísmo, mas tudo bem. Aí, do nada, as pessoas começam a fazer estoque de comida, como se tu nunca mais pudesse sair pra rua. Então, é umas coisas aleatórias, sabe? Tipo, além de não pensar no outro, fazem estoque de coisas aleatórias. Não é como se tu não vai poder sair na rua. É tipo, é uma pandemia. Se protege, compre as coisas conforme tu precise. o mais legal era que comprava um papel higiênico. O que vai adiantar o É coronavírus? verdade. Tipo, estoque de papel higiênico que é aleatório. É que se o governo tivesse feito um lockdown direitinho, a gente teria precisado de fazer, né, estoque em casa. Mas como não teve lockdown, não fecharam os supermercados, então, né, dava E para no continuar fim, indo ao quando supermercado. teve quase um lockdown, as pessoas foram até mais tolerantes, sabe? No início estava todo mundo muito apavorado. Então, quando realmente teve aquela bandeira preta, todo mundo foi até mais consciente. Você repara a gravidade que é, né? Vocês falaram da cloroquina agora. Até acho que é importante a gente pensar da questão da vinculação da própria cloroquina, né? Porque, claro, sabendo da ineficácia dela para esse tratamento, mas também ela foi feita para ser um comprimido, né? Então, ela ser assim lá no nosso corpo via oral. Então, vai para o estômago, né? Vai para o canal digestório. Então, acontece o quê, gente? Quando você já deve ter visto que algumas pessoas lá no Amazonas também maceraram, né, o comprimido e fizeram ela ser transmitida via respiratório. E a gente, se forem ver as notícias, assim, é de uma brutalidade muito grande, né? Então, até comparando com os crimes de guerra que os nazistas cometeram. Então, a importância a gente respeitar o que o farmacêutico está lançando remédios em tal formato é porque ele foi feito para ser assim, né? Não para alguém, por N razões, achar que, não, esse remédio tem que ser transmitido de outra maneira. Não, a pesquisa em volta de um remédio. Só respondendo a pergunta ali do colega que ele perguntou se deixava sequelas. Daí sim, ele deixa, na verdade, distúrbio ventilatório obstrutivo, se não é tratado precocemente, né? Que na verdade, tipo, é justamente isso, é obstrução da respiração, no caso, que pode causar. E tem também outras combinações que podem dar, mas varia muito de caso para caso. Gente, uma única coisa que eu esqueci de mostrar isso aqui, que é só por curiosidade mesmo, há um escrito aí sobre a época da vacinação da varíola no Brasil. Um documento histórico. Passaram escravos, mandaram para Europa e trouxeram de volta, né? Uma coisa assim.
Todo esse material da oficina vai ficar disponível para vocês, tá? Lá na atividade que a Márcia colocou no Classroom. Então, vocês vão ter acesso a todo esse material depois. A gente vai colocar também os links que o Pedro mencionou, e os Padlets e tal. E também o Pac-Man, se acaso alguém quiser continuar jogando depois. Isso mesmo. Na atividade da semana 6 vai estar todo o material disponível para vocês relerem, né, verem, que é muito rico mesmo, e eu acho que o tempo, é muita informação em pouco tempo, né? Então, é bom a gente rever aqui o material, foi muito bem produzido. E daí depois, quando mais vocês um estudarem elogio, mais, sabe? fazer o Pac-Man de novo, para ver se vai acertar de novo. É mais um elogio, sabe? Mas por ser muita informação em pouco tempo, achei que foram muito atenciosos e foi bem explicativo. Muito obrigado. Que ótimo. Também o formulário vai estar disponível lá, para se por acaso alguém quiser responder um pouco mais tarde e pensar um pouco mais nas respostas. Então, não tem problema, porque, né, também a gente teve que reorganizar o formulário hoje, enquanto acontecia. Foi a primeira oficina, né? A gente fica com uma certa tensão, mas foi ótimo, é normal, né? Porque a primeira vez a gente fica com receio, né? E cuidado, a gente cuida muito que acontece É isso. interessante saber que a gente foi um dos primeiros. Vocês foram os primeiríssimos. E me lembrei também que depois esse material vai estar disponível no canal do YouTube do PIB de Física e Filosofia. Olha que gente interesseira, só pensando nos 10 pontos. Agora falando da parte assim que eu mais gostei em toda essa aula, nem o fato da própria aula, o fato da história mesmo, é a crise da vacina, revolta da vacina, isso aí. Cara, qual é o evento que mais demonstra como o brasileiro é do que a revolta da vacina? Cara, a gente pega e cria rato em casa para vender. Cara, isso é muito jeitinho brasileiro. Cara, assim, ó, tipo, representa demais o brasileiro nisso aí. Criar rato em casa para conseguir dinheiro, tudo bem. Mas se vacinar por causa de uma coisa que veio da vaca, Deus me livre. É que o problema da revolta da vacina é que eles demoliram 2.000 casas antes, né? Então, é um acontecimento que teve acontecimentos anteriores da revolta da vacina. Sim, sim. Vaca é tratada, sabe? É tipo meio sem noção a história dos ratos, sendo que é uma vaca tratada e tu não quer tomar uma vacina que é variada da vaca. Mas aí, Daniel, trouxe, gente, desse processo de urbanização do Rio de Janeiro ser da mesma época que a vacinação, realmente foi uma coisa que a população ligou, né? Porque teve esse problema que chamam de higienização, né? Mas é um processo muito violento de destruição das casas, né? Essa reconfiguração do Rio de Janeiro, até destruíram, pra vocês terem noção, destruíram um morro, assim, ó, esse processo. O engenheiro lá, responsável, que era um engenheiro contratado francês, ele achou um morro que estava muito feio na paisagem carioca, e ele falou assim, vou destruir esse morro. Pelo menos foi lá ficou bonito, ficou uma praça legal. Mas não que antes não fosse, né? Então é aí que acontece, o pessoal confundiu um processo bacana, que era a vacinação em massa, com essa higienização. O pessoal pensava assim, né? Agora só que me falta essa vacina, agora é me trucidar, né? Trucidaram minha casa, trucidaram minha cidade. O que vão fazer? Então é daí que surge essa relação, né? Teve fatos antes que foram o estopim, né? Tipo, a vacina, né, obrigatória. Teve fatos antes que foram ocasionando tudo até... É interessante ver o quanto a gente evoluiu com essa história, porque, olha, eles levaram ao ponto de destruir diversas casas no morro, para hoje em dia ter métodos mais eficazes de limpeza. Por exemplo, se tu vai... Eu vi isso numa veterinária, né? Não sei como é que tá funcionando. Tipo, por exemplo, a gente usa álcool hoje em dia para limpar as coisas, desinfeta direitinho.
por exemplo, hospitais que tem aquelas macas de metal, eu não sei ao certo se é metal, eles estão usando aquele coisinha de fogo, eu esqueci o nome. Maçarico? É, tipo um maçarico, eles põem álcool na mesa e usam um maçarico para acender, para não se queimarem, para fazer uma limpeza. Não sei se está acontecendo aqui no Brasil, mas eu vi isso num documentário dos Estados Unidos. É que na real não precisaria, né? Porque o álcool em si já mata os vírus e bactérias, mas tudo bem. É que o hospital é um lugar que eu acho particularmente bem perigoso em questão à saúde. Não sei se é por isso que eles... Sobre a revolta da vacina e o acontecimento anterior, que eu esqueci o nome. Ele divide o Brasil colonial do Brasil república, porque tu vê que eles destroem a rua curta, pequena do Brasil colônia para abrir espaço por uma rua larga, que poderiam passar carros, bondes. Isso é uma clara evolução da sociedade em geral, né? Porque mostra que o Brasil está indo para outro estado, né? Não sei como falar isso. E outro tipo de desenvolvimento também de país, né? Claro, essa imagem clássica sendo destruída, mas é claro, a custo de quê também, né, esse desenvolvimento? Eu recordo muito que nesse período também foi criado alguns viadutos na região do Porto, no Rio, e até parece nesse filme Desmonte do Monte, não aparece nesse filme, aparece uma exposição de arte, que depois eu mostro para vocês o livro dela, que esse viaduto ele durou agora menos de 60 anos, foi destruído há uns 6 anos atrás, foi destruído esse viaduto. Então, algumas reestruturações urbanas aconteceram que não eram mudanças permanentes, né? E aí é muito custoso essa questão de gasto de materiais, né, para uma cidade, né? Tipo, construir uma coisa que gasta tanto material para usar de maneira muito momentânea, né? Essa criação exacerbada de um desenvolvimento que vai ter curto prazo. Então, não é uma coisa que trouxe um caráter efetivo para a cidade, né? Com licença, só um instantinho, eu vou, só para avisar que eu vou parar a gravação, e mas a gente pode continuar conversando, tá bom? O Brasil, ele tem muita obra superfaturada, né? Então,